Boa noite, eu sou a professora Margarete do Aqui é Pra Passar. Hoje nós vamos continuar estudando o ECA, tá? Vamos tratar agora dos crimes e das infrações administrativas, tá? Começa a partir do artigo 225, tá bom? Artigo 225. Este artigo dispõe sobre crimes praticados contra a criança ou adolescente por ação ou omissão sem prejuízo do disposto na legislação penal. Isso quer dizer que, se você infringir a lei que está descrita aqui, vai ter uma pena descrita aqui também, né? Correspondente àquele crime. Mas isso não exime o autor de responder também penalmente, tá? 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal, e quanto ao processo, as pertinentes do Código do Processo Penal. Então, a violação da lei vai ser procurada e vai ser enquadrada lá no Código Penal, e a parte processual vai corresponder ao que está descrito no Código de Processo Penal. 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Isso quer dizer que quem vai representar, quem vai propor a ação é o Ministério Público, tá? Ele não precisa de representação de ninguém, tá? Ele mesmo, vendo que foi violado aquela lei, ele mesmo vai propor a ação, tá? 227A. Os efeitos da condenação previstas no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que nada mais é que o nosso Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Então, veja bem, quando se tratar de abuso de autoridade, ele só vai responder penalmente se houver reincidência. Mas prestem atenção no parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá de pena aplicada na reincidência. No caso de abuso de autoridade, ele pode perder, sim, o cargo dele. Isso não tem nada a ver com a reincidência. Pode ser que na primeira vez que ele cometa aquilo, ele perca o cargo, a função ou o mandato, tá? Dos crimes em espécie. Artigo 228. Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter registro de atividades desenvolvidas na forma e prazos referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer à parturiente ou ao seu responsável, por ocasião da alta, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Isso quer dizer, vocês que são mães, vocês que são pais, sabem que isso ocorre. A mãe vai lá ganhar o bebê. Assim que ela ganha o bebê, e ela recebe alta, ela recebe uma declaração de nascimento, que vai constar ali tudo o que aconteceu no parto, como a criança se desenvolveu, tá bom? E essa declaração ela vai ser enviada para unidade de saúde primária, que é aquela UBS, aquele posto de saúde, que vai acompanhar o bebê, né? E a mãe. Não pode deixar de fazer isso. Se deixar, detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui nós estamos falando de detenção. Detenção é mais branda que a reclusão, porque a reclusão começa inicialmente, obrigatoriamente, em regime fechado, e a detenção não. Então prestem atenção, porque lá na frente nós vamos ver quando ocorre a reclusão. Parágrafo único. Se o crime é culposo. O que significa o crime culposo? Não existia dolo, não existia vontade, não existia intenção que aquilo acontecesse, tá? Detenção de 2 a 6 meses ou multa. 229. Agora que nós estamos falando do médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder os exames referidos no artigo 10. Ali no artigo 10 está falando de diversos exames, tá?
tipo o exame do pezinho, o exame da orelhinha, né? Tem diversos exames que são feitos, é de praxe, e eles são obrigatórios. E também a identificação, que é aquela pulseirinha na mãe, a pulseirinha no bebê, a digital plantar do bebê, a digital da mãe. Agora vejam bem, não é porque o estabelecimento de hospitalar, eles têm outras formas de identificação, ele tem exames a mais que ele pode deixar de praticar esses. Não, esses são obrigatórios. Se o médico, enfermeiro ou dirigente do estabelecimento deixar de fazer isso que nós falamos, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime for culposo, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, precedendo a sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional, ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente. O que é essa ordem escrita por autoridade competente? É o mandato judicial, tá? É quando ele tá lá, quando a polícia tá lá para cumprir o mando, tá? Fazer o cumpra-se do juiz, tá? E se também, só pode acontecer isso com o mandado judicial ou quando ele pega e a autoridade policial pega aquele adolescente cometendo o ato infracional no momento do seu cometimento. Então veja bem, aqui, o que acontece se esse adolescente for apreendido fora dessas duas hipóteses, ou havendo mandado judicial ou ele estando cometendo no ato do cometimento do crime. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Por quê? Porque se diz como esse adolescente deve ser apreendido. Então, por exemplo, algemar o adolescente. Outro exemplo, põe ele naquele corrozinho atrás, como é que fala? Eu não sei o nome, lá atrás na viatura. Também não pode, tá? Então, ele vai responder na mesma pena, detenção de 6 meses a 2 anos, tá? 232. Submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Aquele lance, situação vexatória. Você que está fazendo concurso para professor, por exemplo, aquela coisa que existia antigamente do aluno que não fazia a lição, do aluno que parecia desinteressado, que parecia que não acompanhava a turma, ele recebia aquele chapéuzinho de burro e senta lá na frente. Ou ele fazia alguma coisa de errado e o castigo dele é sentar no banquinho na frente da turma toda. É uma situação vexatória, não pode. É crime e vai responder por isso. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Olha lá, não é tão branda assim, né? O artigo 233 foi revogado pela Lei 9.455 de 97. Onde define os crimes de tortura, tá? 234. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Por exemplo, aquele adolescente foi apreendido de forma irregular, então tem que imediatamente comunicar à autoridade competente, tá? Ou terá pena de detenção de 6 meses a 2 anos. 235. Descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. O ECA, ele fixa um prazo determinado para que cada medida de privação de liberdade aconteça, né? A reincidência em menos de 30 dias, vamos lá, em menos de 3 meses, e aí vai, diversas coisas, né? O não cumprimento de medida de liberdade assistida, né? Então, se isso deixar de ser observado, descumprir justificadamente aquele prazo que está lá estipulado no ECA, ele se estende porque a pessoa deixa de cumprir aquilo que é o responsável por olhar aquilo, não olha, sofrerá detenção de 6 meses a 2 anos. 236.
impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nessa lei. Impedir, não quero que você entre. Por exemplo, vão vistoriar lá como que os adolescentes que são privados de liberdade estão dormindo, os alojamentos dele. Estou impedindo. Ou quem é responsável por apresentar a documentação para que aquele prazo seja computado, do tempo que ele está ali, perca os documentos, esconda. Então, impedir ou embaraçar terá detenção de 6 meses a 2 anos. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem a tem sob guarda em virtude de lei ou ordem judicial com o fim de colocação em lar substituto. Aqui é aquele lance, seja lá que tenha a guarda, né? A pessoa tem a guarda, né? E você vai lá e subtrai a criança ou adolescente com o objetivo de pôr ela em lar substituto. Aqui é quando não existe um processo legal, né? Porque a gente sabe que pode haver. A pessoa que tem a guarda, a pessoa que detém a guarda da criança, ela pode, da criança ou adolescente, ela pode perder sim. E aquela criança pode ser posta em um lar substituto. Na aula anterior nós estudamos isso. Mas aqui é quando não há, é feito a bel prazer, tá? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aqui ele já pula para reclusão, então vai começar inicialmente em regime fechado. É uma pena bem mais pesada. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante pago ou recompensa. Isso nada mais é do que vender a criança, né? A venda da criança ou do adolescente. Pena reclusão também, de 1 a 4 anos e multa. É uma pena bem mais grave. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Aqui nós estamos falando de uma coisa consensual, né? Vai lá e eu quero entregar meu filho, eu quero que ele vá lá seja entregue para uma família estrangeira, mediante pago. Eu não estou lá observando as formalidades legais. A criança até pode ser adotada por um casal estrangeiro, mas existe uma observância ali, existe um rito certo a ser seguido, normas certas a serem seguidas. Não sendo obedecida, reclusão de 4 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 6 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Então, isso quer dizer, aqui já não há o consensual. Aqui alguém vai lá e, diante de ameaça, tira essa criança, subtrai essa criança ou esse adolescente, tá? Com a finalidade de levar para o exterior, né? Então, veja bem, a pena será de 6 a 8 anos de reclusão, mais pesada, e isso não exime que a pessoa responda também pelo aquele crime de violência. Então vão se juntar as penas, ela vai receber vai ser condenada uma única vez, mas ela vai responder também mediante aquela violência, tá? 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A gente sabe que não pode mesmo. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar. Seja pelo meio que for, não pode. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. Então você facilitou, né? Você recrutou, você coagiu, né? Ou você fez aquela cena, simplesmente só contracenou, aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime. Tá? No exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la. Então, foi funcionário público, por exemplo, foi um conselheiro tutelar, e ele se usou disso para fazer uma dessas coisas, né? Facilitar, recrutar, coagir,
né, ou contracenou com aquela criança, a pena dele vai ser aumentada de 1/3, tá? Se o agente também estiver prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou prevalecendo de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou por doação de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem a qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Veja bem, aqui a gente vê até a relação de empregador. Por quê? Porque qualquer pessoa que quando fala do parente consanguíneo, seja por doação, tutor, curador ou empregador, estamos falando de pessoas que têm alguma autoridade, que exercem alguma autoridade sobre aquele adolescente, sobre aquela criança, tá? Também a pena será acrescida de 1/3, tá? 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Aqui nós estamos falando de vender, tá? Reclusão de 4 a 8 anos e multa. 241A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemarketing, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Aqui eles estão indo lá em todos, não deixando brecha nenhuma. Todas as coisas ali. Não existe por onde você escapar. Tá com aquele material, só existe um motivo que você pode escapar, tá? Que nós veremos logo a seguir. Reclusão de 3 a 6 anos e multas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Assegura os meios ou serviços para armazenamento das fotografias, cenas ou imagens que trata o caput deste artigo. Aqui a gente está falando, por exemplo, do dono do site. Existe um site, aquele site lá permite que aquela pornografia permaneça lá, né? Então, ele será responsabilizado também. 2. Assegurar por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação de serviço oficialmente notificado deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. Veja bem, aqui eu falei um dos exemplos, eu dei o dono do site, né? Por exemplo, aquele dono daquele site, ele foi notificado. Se ao ser notificado e tomar conhecimento, ele imediatamente retira aquilo, impede que aquilo continue sendo reproduzido e repassado, né? Ele tira do ar, ele não responde, tá? Ele não será punido. Não, no momento, ao ser notificado, ele retira, ele não será punido, tá? 41B. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja bem, aqui é e multa e não ou multa. Vocês têm que prestar bastante atenção nisso, tá? É outra coisa que dá muita pegadinha. Parágrafo 1º. A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. Por exemplo, você tem somente uma foto, então a pena vai ser diminuída, tá? Parágrafo 2º. Agora olha aqui o que eu falei anteriormente. Não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A e 241C desta lei, quando a comunicação for feita por. Agora veja bem, nós vamos ver, quando você tem aquele material armazenado, não vai incorrer em crime, né? Quando for agente público no exercício de suas funções, tá?
Então é alguém que está investigando, alguém que está trabalhando, né? Sabe-se que ele está ali investigando, então ele está sob disfarce, por exemplo, investigando uma quadrilha. Pode ser que ele tenha armazenado algum material, mas a finalidade dele qual que é? Levar à justiça, né? Comunicar, né? Arrecadar provas, né? 2. Membro de entidade legalmente constituída que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, processamento e encaminhamento de notícias dos crimes referidos neste parágrafo. 3. Representante legal e funcionário responsável de provedor de acesso ou serviços prestados por meio de rede de computadores até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Tá, vocês viram aqui quem é que pode ter esse material e não incorrer em crime, tá? Agora vamos ver lá o entre parênteses, né, digamos assim. As pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. Então, quer dizer, você está enquadrado ali, você tem o material aqui. Qual é a sua finalidade? Comunicar às autoridades competentes. Se você compartilha esse material, querido, você incorreu em crime, tá? 241C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Então, aqui nós estamos falando, não usou a criança, só simulou. Por exemplo, pegou uma cena e fez uma montagem, né? Não existia, não era aquela criança praticando a cena, você só fez a montagem ali. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. Não interessa, mesmo sendo falso ou verdadeiro, tá? Aquele material que você tenha, mesmo que seja um material simulado, adulterado, você responde, tá? 241D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso, tá? A pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem? 1. Facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Acho que aqui está bem claro também. 2. Praticar as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Nossa, chega a ser nojento, né? Essas descrições. 241E. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Aqui o objetivo é deixar bem claro o que é considerado pornográfico ou sexo explícito, tá? Agora você veja bem, aqui quando eu falo da exposição dos órgãos genitais de criança ou adolescente, por exemplo, veja bem, uma coisa muito comum que a gente via até antigamente, a mamãe ia lá e tirava foto do filhinho tomando banho, do bebê tomando banho, e ali mostravam todos, inclusive os órgãos genitais da criança. Isso não pode ser divulgado, tá? Precisa ter bastante cuidado, porque isso, para a família, para a mãe, é somente o registro agradável de ver, o registro para mostrar para o filho quando estiver grande, mas caindo em mãos erradas, sim, vai ser tratado como material pornográfico, tá?
242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Não pode. Pena, reclusão de 3 a 6 anos, tá? 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica, ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Agora você veja bem. Eu tenho falado para vocês o tempo inteiro, e o ECA diz que o objetivo é proteger a criança e o adolescente para que ele tenha seu pleno desenvolvimento. Aqui está falando de uma droga lícita, que é a bebida alcoólica, mas pode? O adolescente pode fazer uso dela? Não. Nem fumar, nem beber, muito menos drogas ilícitas, gente. Tá? Você veja bem, você não pode nem mandar seu filho menor comprar cigarro para você, ou uma cervejinha ali. O estabelecimento, se ele for flagrado, ele vai ser autuado. Não pode, você também vai responder. 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? A gente sabe, por exemplo, existem lugares em que a festividade... Por exemplo, Brasil, Réveillon, nós soltamos fogos de artifício. Eu não, que eu morro de medo. Mas a maioria das pessoas, ou a grande parte da população, solta. E às vezes você vai lá e entrega para o seu filho. Seu filho quer tanto soltar o rojão, você entrega. Se aquele rojão voltar, ele não vai danificar. Se explodir ali, ele não vai danificar. Não vai causar uma lesão na criança. Então você não pode entregar. Sabe o que pode entregar aqui? Por exemplo, aqueles estralinhos. Estralinhos, que fala que você joga no chão e faz um barulhinho. Então, aquilo lá, mesmo se ele pegar e apertar na mão, não vai causar dano nenhum. Tá? 244A. Submeter criança ou adolescente como tais definidos no caput do artigo 2 desta lei, a prostituição e a exploração sexual. Gente, não precisa nem falar disso daqui, vamos só falar da pena. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, da unidade da federação, em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Tá? O terceiro de boa-fé é aquele que participou, que teve alguma participação, mas que não tinha não fazia a mínima ideia de que ele estava cooperando para que o crime acontecesse. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifique a submissão da criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Por exemplo, a casa de prostituição, que aceita o menor para fazer isso. Tá? Uma criança ou um adolescente. Tá? Parágrafo 2º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cessação da licença de localização de funcionamento do estabelecimento. Então, ele perde a licença, tá? 244B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal induzido a praticá-la. Por exemplo, a gente vê bastante, né? Sai um maior e um menor para cometerem um crime, né? O maior cometendo o crime e o menor cometendo o ato infracional. E o maior vai lá e do roubo ele vira um latrocínio, ele mata aquela pessoa, né? Ele executa aquela pessoa. E aí são presos os dois. Geralmente quem assume? O menor.
Por quê? Porque ele está em... Aquele maior induziu ele ao mundo criminoso. Mas o maior também quer se valer dele, por ele ter uma pena não. Ele vai receber uma medida socioeducativa que é por tempo menor que se for aquele maior, que o responsável por pelo cometimento daquele crime, né? Ai. Deixa eu ver aqui. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Também aquele lá, os olheiros, os aviõezinhos, né? São sempre menores. E alguém induziu eles ali, que é muito bom trabalhar ali, que vale a pena, né? Então incorre nessa coisa, vai receber esse tipo de pena. Reclusão de 1 a 4 anos. Lembrando que a pena descrita aqui não afasta a responsabilidade dele lá prevista no Código Penal, tá? Se no Código Penal tiver enquadrado isso aqui, ele vai responder lá também, tá? Penalmente também. Parágrafo 1º. Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de qualquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo e da internet. Por exemplo, nós vimos há um tempo atrás uns garotos que entraram numa escola e praticaram violência contra aqueles alunos ali. E pareceu que eles participavam de um site, nesse site existia a indução para que eles fizessem aquilo, tá? Isso também é crime, tá? Parágrafo 2º. As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol da Lei 8.072 de 90. Tá? Essa lei é a lei dos crimes hediondos, tá? Gente, a gente vai parando por aqui. Eu já vou gravar a próxima aula, tá? Vou disponibilizar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha ficado claro para vocês. E é como eu sempre digo, quem entende, aprende, tá? Boa noite, dá um like aí.